Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que são propostos pela Igreja para a Liturgia da Palavra, e aí nós podermos crescer, amadurecermos espiritualmente no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e do amor à sua santa e amada Igreja. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje ele é tirado de São Mateus, estamos aí no ano A, 10ª semana do tempo comum, e o evangelista que é lido nesse ano A é o evangelista São Mateus. São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. É um fato histórico muito peculiar, o chamamento de Levi, a conversão de São Mateus, e a partir daí nós iremos ver que Jesus não se preocupa com aparências, Jesus não deseja algo que seja mero, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, autoapresentação de si mesmo, ou seja, vaidade, orgulho, vanglória. Jesus deseja algo que seja mais concreto. É o que nos mostra o Evangelho deste domingo. Veja o que vai dizer o Evangelho. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Veja, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. E Jesus chama este homem para que o siga. Porque era comum dos mestres, era comum daqueles que fazia discípulos, passar por determinados lugares e convidar aqueles discípulos para segui-lo. Como João Batista tinha seus discípulos, como os fariseus tinham os seus discípulos, os saduceus, os mestres da lei, assim também Jesus começou a fazer discípulos e Jesus chama Mateus para segui-lo. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. E aqui entra a essência do Evangelho de hoje. A partir do chamado de Mateus, que era cobrador de imposto, que era pecador, que era alguém publicamente conhecido como um ímpio, como um pecador, como um pagão, podemos assim dizer, numa linguagem mais vulgarizada. E Jesus o chama. E aí Jesus tem uma oportunidade de estar sentado à mesa com Mateus e os seus amigos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Porque para os fariseus, para os publicanos, ou melhor, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, os herodianos, aqueles que tinham um certo, vamos dizer assim, destaque religioso de sua época, o puritanismo era a essência da sua hipocrisia. E eles queriam que Jesus fosse aos modos deles. Então, Jesus ouviu esta pergunta que eles fizeram e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se alguém conheceu ao Senhor, se alguém já é conhecido pelo Senhor, se alguém já vive uma vida segundo os preceitos do Evangelho, segundo os preceitos de Deus, segundo os mandamentos de Deus, não precisa de conversão. Se já é convertido, não precisa de conversão. Mas aqueles que são pecadores, publicanos, veja o que Jesus continua dizendo: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então veja, do que adiantaria, por exemplo, você colocar dentro de um templo religioso todas as pessoas que são convertidas, todas as pessoas que já se afastaram do pecado, que já se afastaram do mal, todas as pessoas que são santas? O que adiantaria colocar ali, se essas pessoas não precisam de mais nada? Ao contrário, é necessário acolher, chamar, buscar as ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que estão afastadas, desgarradas. E estas ovelhas precisam de médico.
Essas ovelhas precisam de cuidados. Essas ovelhas precisam ter sua lã lavada, suas feridas cuidadas, né? Sua perna quebrada ser restaurada, para que essas pessoas possam viver uma vida genuinamente cristã, genuinamente verdadeira, segundo aquilo que é os preceitos de Cristo Jesus. É por isso que Jesus vai fazer uma alusão à primeira leitura de hoje. Jesus vai dizer: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Isso é tirado da primeira leitura de hoje, que vem mostrar para nós o que é seguir Jesus. Mateus é um exemplo, é um sinal para nós de alguém que aderiu a Cristo e aos seus ensinamentos de uma forma genuína e perseverou até o fim. E a primeira leitura de hoje, que Jesus faz alusão a ela, vem mostrar para nós a necessidade de ser alguém constante, de não ser alguém de momento ou alguém que seja levado pelo primeiro vento, pela primeira tempestade que se aproxima. Veja, é preciso saber segui-lo. Oséias, capítulo 6, versículo 3 a 6. Vai dizer o profeta: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Então, Mateus fez isso. Mateus aprendeu o seguimento de Cristo e conheceu a Cristo. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Então, Mateus seguiu Jesus, soube seguir Jesus. E aí conheceu o Senhor. Por quê? Porque é certo que ele virá. Ele veio a primeira vez, mas é certo que ele virá também a segunda vez. E virá como a chuva. Uma chuva que é tão ansiosa, tão ansiada, tão esperada, tão desejada. A chuva que vem. E o profeta Isaías deixa claro qual é o papel, qual é o significado da chuva. Ele vai dizer que a chuva e a neve desce do céu e não volta para o céu sem ter realizado o papel que lhe era próprio, ou seja, regar a terra para que a terra produza fruto. Esse é o papel da chuva. Seja ela uma chuva primária ou seja a chuva tardia, que o agricultor já pensou, não tem mais jeito, eu vou perder a colheita vai ser perdida. Eu vou perder toda a minha plantação porque não tem água, não tem chuva, não tem nada que faça com que ela brote de uma forma, podemos assim dizer, firme, forte, viçosa para produzir fruto. Só que Jesus é essa chuva, essa primeira chuva que veio na encarnação, mas também é a chuva tardia que rega o solo. Ou seja, a primeira chuva, a encarnação, a chuva tardia, o retorno, a sua parousia. E aí, o Senhor vai dizer que quem conhece Jesus deve ter o mesmo comportamento que Mateus, versículo 4 da primeira leitura de hoje. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como a nuvem pela manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. Então, o que o Senhor espera de nós, meus irmãos, é um amor firme, é um amor que seja, podemos assim dizer, eu acabei de dizer a palavra agora, coerente, que seja constante, que dure toda a vida, até a chuva tardia, até a volta de Cristo. E ele vai dizer, eu os desbastei, né? Por meio dos profetas, arracei-os com as palavras de minha boca, como luz, expandem-se meus juízos. E ele vai dizer, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, Mateus deu ao Senhor amor. Mateus recebeu do Senhor conhecimento de sua pessoa. E aí permaneceu até o fim com o Senhor. Foi constante com o Senhor. O seu amor não foi como a nuvem que passa logo pelos primeiros ventos arrastada para longe. O amor de Mateus não foi como o orvalho da manhã que ao primeiro brilho do sol desaparece. O amor de Mateus foi constante. E é isso que ele vai dizer. Eu quero amor e não sacrifício. Os fariseus sacrificavam constantemente.
Os fariseus ofereciam, como diz aquele fariseu no templo ao orar: eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como o resto dos homens. Eu dizimo 2 vezes, eu pago o dízimo 2 vezes, né, de tudo que eu tenho. Ou melhor, eu pago o dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejum 2 vezes, 3 vezes. Eu cumpro os preceitos, os mandamentos. Eu faço tudo isso. E Jesus vai dizer que aquele homem saiu de sua presença sem justificação. E por quê? Porque o amor e a fé não andavam juntos. Poderia até existir fé, mas sem amor. E a fé sem amor, a fé sem o amor genuíno a Jesus, é uma fé que não gera fruto. Diferente da fé de Abraão, o pai da fé, que nos deixa claro que o amor a Deus e a certeza de uma esperança viva nos garante a justificação e o conhecimento de Deus verdadeiro. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao 25. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade. Cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas vigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Então, Abraão tinha uma fé baseada na esperança, alicerçada na esperança. Aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que não se vê. É a realidade das coisas invisíveis. E a fé está fundamentada na esperança. A fé está fundamentada na esperança. E assim, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, a Levi, a Mateus e a todos que vieram depois do chamado de Cristo. Pois a fé será creditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi entregue para os perdões dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Então, não podemos olhar somente para o sacrifício de Cristo. Porque quantas pessoas morreram na cruz e mesmo assim ninguém salvou ninguém? Temos que olhar para o sacrifício de Cristo e além de olhar para a ressurreição. A ressurreição é como que uma confirmação daquilo que foi feito no altar da cruz. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ter a fé de Levi, que ouviu o chamado do Senhor e o seguiu. O seguindo, o conheceu. O seguindo, o amou. E o seu amor não era como a nuvem pela manhã que é levada pelo vento. O seu amor não era como a brisa, ou melhor, como o orvalho da manhã, que desaparece com o primeiro raio de sol. O amor de Mateus era tão firme quanto a fé de Abraão. O amor de Mateus era tão firme quanto a esperança de Abraão. E daí, meus irmãos, quem tem fé, quem tem esperança e quem deposita amor no Senhor, não precisa fazer grandes sacrifícios. E aqui eu não estou falando sacrifícios de mortificação para nos livrarmos do pecado. Eu estou falando de sacrifícios como faziam os fariseus, de aparência e de hipocrisia. Porque se fizermos isso, estaremos caindo na mesma idiotice, podemos assim dizer, que caíram os fariseus no tempo de Jesus. Portanto, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de uma fé genuína, de uma esperança inabalável e de um amor que ultrapassa qualquer barreira por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim poderemos, um dia como Levi, um dia como todos os santos, desfrutarmos da visão beatífica de Deus e percebermos que muito mais do que sacrificar é necessário amar ao Senhor.
porque o amor está acima de todo e qualquer sacrifício, como disse o apóstolo São Paulo. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado às chamas, ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, nada de nada isso adiantará. Porque o amor, como diz São Paulo aos Romanos, é a plenitude da lei, cumpre toda a lei. E assim, podemos verdadeiramente sermos chamados filhos de Deus, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.